A próxima questão é do Colégio Militar do Recife, de 2020, e tem aqui uma figurinha. O que é isso aqui? Ele fala que isso aqui é um container. Olha a história. Durante a missão de paz criado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 10 de setembro de 2004, com o objetivo de restaurar a ordem no Haiti, o apoio logístico do Exército Brasileiro foi de fundamental importância no envio de suprimentos, tanto para os militares envolvidos, como para a população haitiana. Em uma dessas atividades de carregamento para envio de suprimentos do Brasil para o Haiti, o capitão Ayrton recebeu a nobre missão de abastecer um container com caixas em formato de cubo, de modo que, calma aí, existem as caixas em formato de cubo e existe o container, que é isso aqui. Tá, então tem que encher isso aqui com caixas em formato de cubo, de tal modo que todas as caixas são idênticas em formatos e medidas. Então, cubos com as mesmas medidas de aresta e, claro, o mesmo volume. Não pode sobrar espaço vazio no container e deve-se usar o menor número de caixas possível. Quer dizer, para ser o menor número possível de caixas, as caixas têm que ter o maior tamanho possível. Olha só, problema típico de colégio militar, isso aqui cansa de cair, né? Um caminhão que você vai abastecer com caixas de uma mercadoria, qual o tamanho máximo que essas caixas podem ter? Olha só, deixa eu só fazer uma observação. Não existe container com essas medidas, 6 metros, 6 metros, 8 metros. Sabe por quê? Essa medida aqui é muito grande. 6 metros é a altura de uma casa de 2 andares. Ninguém vai transportar por aí uma caixa com o tamanho de uma casa de 2 andares. Isso aí nem passa por debaixo dos viadutos, né? Os containers, com certeza você já viu eles em navios, já viu eles em caminhões e até em trens, mas eles não têm essas medidas. Eles têm uma medida aqui, na faixa de 2,5 metros, mais ou menos. E essa medida aqui, o comprimento, pode variar. Aqui nessa figura vocês estão vendo algumas medidas padronizadas para containers. E aqui eu coloquei uma figurinha onde mostra que essa parte frontal ou traseira do container, ela tem nessa faixa aí de 2,5 metros, mais ou menos. Então, mais uma vez o Colégio Militar coloca uma questão com medidas fora da realidade, né? Mas tudo bem, você tem que resolver a questão usando isso aqui. Você vai colocar aqui caixas. Essas caixas podem ter quais medidas? Olha só, se eu colocasse caixas cúbicas com uma medida de 1 metro, quer dizer, arestas medindo 1 metro, você ia formar aqui uma pilha de 6 caixas, aqui também uma pilha de 6, nesse sentido, e aqui uma pilha de 8. Você conseguiria, nesse caso, quantas caixas aqui dentro? 6 vezes 6 vezes 8. Isso aqui vai dar quanto? 36 vezes 8, que dá 288. Ou seja, você colocaria aqui dentro 288 caixas de 1 metro. Só que tá errado, não é isso que você tem que fazer. Ele quer que você tenha o menor número possível de caixas. Então, a medida da caixa tem que ser um número maior, o maior possível. Maior possível. Mas pode ser qualquer maior? Não. Tem que ser um maior que seja um divisor de 6 e um divisor de 8. Quer dizer, tem que ser um divisor ao mesmo tempo de 6, de 6 e de 8. Ou seja, o maior divisor comum. Comum quer dizer que é dos 3. O maior divisor comum entre essas medidas. 6, 6 e 8. Ou seja, é o MDC. Então, o problema de colocar caixas cúbicas com o maior tamanho possível dentro de um espaço determinado, a medida da caixa
aresta vai ser o MDC entre essas medidas. Existe um outro problema desse tipo que cai também com área. Você tem uma área, um piso com determinadas medidas e ele quer que você coloque lajotas revestindo esse chão, ou às vezes revestindo uma parede, né, com a maior medida possível. Essa maior medida possível é o MDC entre essas dimensões. E existe até com um número só, né? Por exemplo, você tem aqui uma praça, você tem uma lateral da praça, aqui outra lateral, outra lateral, outra lateral, e ele quer que você coloque postes em distâncias iguais, de tal forma que seja a mesma distância aqui, 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 e que seja o menor número possível de postes. Então, a distância entre os postes é o MDC entre essa dimensão e essa dimensão. Todos esses são problemas típicos de MDC. Aqui nós vamos utilizar, como medida dessas caixas, não vai ser 1 metro, vai ser o MDC entre 6, 6 e 8. E como é que a gente acha o MDC? Entre 6, 6 e 8, você coloca assim, 6, 6 e 8. Aí você vai dividindo pelos fatores comuns. Aqui eu posso dividir todo mundo por 2. Dividindo todo mundo por 2, isso aqui vai ficar 3, 3 e 4. Agora, eu não encontro mais nenhum divisor comum. Aqui só dá para dividir por 3, aqui dá por 2 e dá por 4 também. Mas você tem que colocar aqui divisores comuns. O único divisor comum que tem entre 6, 6 e 8, né? É claro, você pode usar 1 também. 1 também é divisor, mas você está encontrando aqui o maior possível. Então, você faz a faturação simultânea e os fatores que ficam aqui, que você dividiu, os fatores comuns, quer dizer, o produto dos fatores comuns é que é o MDC. Então, o MDC procurado é 2. Isso significa que você tem que utilizar caixas com aresta igual a 2 metros. Outra coisa fora da realidade, uma caixa com altura de 2 metros, quem é que vai transportar uma caixa dessa, hein? Vai chamar o super-homem para te ajudar a carregar e descarregar o container? Deve ser, né? Na prática, não se usam caixas tão grandes assim, tá? As caixas são menores, porque elas têm que caber lá naquelas máquinas, chamadas máquinas empilhadeiras, que carregam essas caixinhas aqui. Tá, então você tem que usar caixas com essa medida. E ele está perguntando isso aqui, ó. Com base nas informações dadas, determine o número de caixas. O número de caixas que são transportadas nesse container, esse número aparece aqui, ó. Você vai conseguir, já que você está usando caixas de aresta 2, você pode colocar aqui 2 pilhas? Não. Quantas pilhas de 2? Se você fizer 2, 2 e 2, você completa 6 metros. Então você pode colocar 3 níveis de pilha, aqui também 3 níveis de caixas. E aqui, como são 8 metros, a caixa mede 2, você pode colocar aqui 4 caixas. Então, 3 vezes 3 vezes 4. Isso aqui dá 9 vezes 4, que é 36. Então, você consegue colocar aqui dentro 36 caixas com essas medidas aqui. Esses números aqui, 3, 4 e 4, eles também aparecem automaticamente aqui, ó. Quando você faz a fatoração, separa aqui os fatores comuns, esses números que sobram aqui são exatamente os números de caixas que você vai ter em cada dimensão. Então, 3 vezes 3 vezes 4 aparece daqui também. Então, 36. Portanto, 36 caixas, olha aqui, resposta correta, letra C de Charlie.